participações pelo nosso WhatsApp, a Laídiana Silva do Tucuruvi. Bom dia, que vocês tenham um lindo final de semana. Vamos continuar em casa para voltar à normalidade logo, logo. Eu creio nisso. A Laíde, é isso aí. Beijo para você, viu? O Paulo Bernatti, ele diz aqui, eu chamo-me Paulo, moro em Mairiporã. Hoje, ao ouvir a Rádio Boa Nova, meu vizinho pediu que eu aumentasse o volume do meu rádio para que ele também ouvisse. Fomos ouvindo a fala do André Trigueiro e sobre a comparação dos números de óbitos entre China e Brasil. Um programa depois deste, meu vizinho me questionou, afinal, qual é a posição dos espíritas perante ficar ou sair de casa? Um diz que estamos passando uma crise absurda do contágio Covid-19, devemos ficar em casa, custe o que custar. O outro programa já flexibiliza, etc. Comente, por gentileza, para a gente entender. Então, Edson, por favor. Bom, primeiro que não existe uma posição dos espíritas sobre isso, tá certo? Nenhum espírito, e aliás, desconfie se vier algum espírito para falar alguma coisa, tá? Porque vai ser sempre a opinião do médium e não, eu duvido que um espírito superior vai vir falar alguma coisa. É mais a opinião do médium do que qualquer outra coisa. Então, não existe ensinamento direto sobre isso. O que a doutrina espírita explica, na verdade, é que a gente tem que viver no mundo de acordo com as condições do mundo. Tá certo? Então, quais são as condições que o mundo está nos colocando hoje? Aí a gente tem que usar o bom senso, a gente tem que usar a razão para fazer essa análise. Olha, as condições atuais que o mundo está me colocando neste momento, é melhor eu me preservar. Tá certo? Se eu quiser continuar vivo, né? Também tem esse detalhe. Eu quero continuar vivo, então eu tenho que me preservar. Não é isso que a ciência está dizendo? Sim. Naturalmente que a gente vive num mundo aí, uma série de fake news, uma série de coisas, que você realmente fica meio confuso. Porém, nós já tratamos aqui no programa, né? Você duvida das coisas até a hora que ela acontece do teu lado, por exemplo. Tá certo? Então, se eu, como espírita que sou, usando o meu bom senso, eu vou dar um outro exemplo aqui. O Manuel Bento, nós fechamos no dia 20 de março. Até agora não abriu. Um monte de gente que passa lá de vez em quando. Ontem mesmo eu fiquei sabendo que tem uma senhorinha que fica passando lá todo dia para saber se abriu. Então, eu como espírita e diretor de uma casa espírita, tive que tomar a decisão de fechar a casa espírita. Fechar mesmo. E não é fácil. E deixar os funcionários, inclusive, em casa. Né? Nós vamos continuar pagando o salário dos funcionários, olha que coisa. Eles estão em casa. Por que eu fiz isso como espírita que eu sou? Porque eu sou consciente. É simples. Tem que seguir as orientações. Tá certo? Não é assim que a gente tem que fazer? Então, nesse sentido aí, inclusive, eu tive que tomar essa decisão para preservar as outras pessoas. Pessoas que duvidam. Pessoas que nem essa senhorinha que eu estou te falando, que passa lá todo dia. Quer dizer, ela é no grupo de risco, então eu vou abrir a casa, ela vai entrar lá correndo o risco de se contaminar. A responsabilidade de quem? É dela, que não tem a pseudoconsciência, ou é minha, que tem um pouco mais de consciência e permitir que isso acontecesse? Sua. Ok? Então, esse é o comportamento do espírita consciente. Tá certo? Daisy? E tem o outro lado do espírita inconsciente. Não é porque é espírita, é que traz, assim, no espírito, um autoconhecimento, né? Aquele conhecimento espiritual que está na alma, que nós trazemos através, muitas vezes, da nossa intuição, através da nossa inspiração, né? Intuição é aquilo que é nosso, é da alma. Inspiração é aquele que o espírito vem e fala assim, olha, fecha o Manuel B. Ou no meu caso, o irmão X, olha, para as aulas, é melhor. E aí, a diretoria também tomou essa decisão de fechar o Centro Espírita Irmão X. Precisa, mas se a diretoria, entre eles, entre os coordenadores, e fala, não, nós vamos continuar, muita gente não vai, muita gente vai. E não é porque
é espírita ou católico, ou umbandista, ou sei lá, adventista, é estar no espírito, é um conhecimento muito íntimo. Uma palavrinha, né, que a gente usou faz um tempinho aí, que estava muito na moda, e vamos voltar lá na moda novamente, chama resiliência. É fazer com que aquilo que nós estamos passando nos fortaleça, mas fortaleça, não através de espernear, né? Então, vamos usar a nossa resiliência também para aprender. Muito bom, viu? Um beijo, Paulo. Beijo mesmo, muito bom. O ouvinte Luiz Carlos de Santo André, ele pediu para o Edson repetir uma frase que você falou sobre sonhos, despertar, Edson. Pode repetir? No programa passado, é a frase do Jung, né? Verdade. Aliás, é a frase que eu encerro essa palestra que eu falei para vocês, né? Quem é você, você se conhece? A frase é a seguinte: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, vou repetir. Quem olha para fora, sonha. Por quê? Porque se distrai com o mundo. Vai correndo para o shopping, né? Para se distrair, aquela coisa toda, que nem a gente já falou aqui. Agora, quem olha para dentro, desperta. Mas desperta para o quê? Porque parece uma incoerência essa frase, né? Parece. Não, desperta para a sua realidade espiritual, desperta para você de fato se conhecer, ter esse poder que o Lao Tse fala, né? Que o verdadeiro, que o controlar, né? Você tem o verdadeiro poder, tá certo? Então você desperta para isso, para a sua essência espiritual, que na verdade é a nossa realidade, né? Exatamente, é nisso que eu queria falar, é a realidade. Quando fala de sonho, é a respeito da realidade, não é aquele sonho que Kardec, né, fala muito bem, nós estudamos bastante na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, e tem aquele sonho que é nosso, né? Tem o sonho misto, quando nós vamos dormir, né? Temos o sonho misto, que é aquele meio espiritual, meio nosso, então a gente acorda meio bagunçado aí, não sabe, eu sonhei não sei com o quê, e tem um sonho espiritual. Então, esse sonho que o Paulo está falando, não é aquele sonho de sonhar, de dormir, é aquele sonho realidade, trazer à tona uma realidade. Era Exatamente. isso. Muito bom.